Muito bem. Hoje vamos dar continuidade então ao nosso bate-papo relativamente à ação popular. Não é? Vimos que a ação popular ela se caracteriza como o poder de fiscalização do poder público, ou seja, nós, os cidadãos, temos o poder de fiscalizar os atos do poder público. Nós somos os fiscais do poder público. Já recordamos lá desde de Roma Antiga que a coisa pública pertence ao povo e, portanto, nós temos que fiscalizar aquilo que nos pertence. É uma ação não necessariamente em nome individual. Posso estar até, de uma forma indireta, defendendo um interesse meu. Mas eu, na verdade, estou defendendo direitos difusos, ou seja, os direitos da sociedade, os interesses da coletividade. Pode coincidir ou não com um interesse diretamente meu, não é? Mas o que eu defendo mesmo é o direito da coletividade. Portanto, uma ação que envolve direitos chamados direitos difusos, ou seja, o direito de todos. A natureza, nós já demos uma olhada a respeito da natureza, que ela pode ser preventiva ou repressiva. Preventiva, no sentido de evitar que cause uma lesão ao interesse público, e repressiva ou reparatória no sentido de reparar aquele interesse público que foi lesado. O ato lesivo pode dar-se ou através de lei, mas lei, como nós falamos lá no mandado de segurança, lei de efeitos concretos. A ação popular não se presta a anular lei em tese. Ela se presta a anular uma lei de efeitos concretos, uma lei que esteja efetivamente causando a lesão. Igual, mais ou menos, o mandado de segurança preventivo, não é? Que no mandado de segurança não se admite mandado de segurança contra a lei em tese, mas se admite contra a lei de efeitos concretos. O mesmo fenômeno jurídico acontece aqui também. Então, o ato lesivo pode decorrer de lei, de decreto, de resolução, de portarias, de contratos, qualquer ato que tenha efeitos concretos lesivos ao patrimônio público. Inclui não só atos lesivos ao patrimônio público, mas também inclui-se atos, quer comissivos, né, por ação, e quer atos omissivos. Então, a lesão ao patrimônio público é razão de uma omissão de um ato no poder público. Então, a ação popular cabe quer em relação à ação lesiva ao patrimônio público, como a omissão lesiva ao patrimônio público. Quem pode propor, nós sabemos que é o cidadão, eleitor, já falamos sobre isso, quer seja brasileiro nato, quer seja brasileiro naturalizado. O estrangeiro não pode propor ação popular, com exceção do português equiparado, porque nós temos a possibilidade de ser eleitor
o brasileiro, não é? Mas também, a gente vai lá no artigo 12 da Constituição, artigo 12, que vai falar da nacionalidade, que ela fala do brasileiro nato e do brasileiro naturalizado, e no parágrafo 1º vai dizer: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, o português equiparado, ele é equiparado ao brasileiro naturalizado. E daí ele pode votar, ele pode ser votado, o que significa dizer, então, que ele também pode propor a ação popular. O ato pode ser lesivo tanto de forma apenas formal, ou seja, foi praticado, ele pode ser até correto, mas foi praticado por uma autoridade incompetente. Ele é considerado lesivo também ao patrimônio público. Então, esse ato lesivo ao patrimônio público tanto pode ser formal ou substancial. Então, pode ele em si ser um ato lesivo, materialmente lesivo, ou apenas formalmente lesivo ao patrimônio público. Nós vamos depois estudarmos bem essa diferença, não é? E, como eu já disse, pode ser comissivo ou pode ser omissivo. Bem, o ato para fins de ação popular, além de ser ilegal, ele tem que ser lesivo, porque o que se protege é a lesão ao patrimônio público. O que se protege é a lesão. Nós vamos, então, voltar ali para o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, que fala: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público. Não diz só ato ilegal, não. Ele diz que o ato tem que ser lesivo ao patrimônio público. Deixa eu só corrigir um negócio aqui. Tá bom. Estou aqui agora com 2 computadores, preciso dar uma olhada aqui. E o patrimônio público abrange o patrimônio material, né, ou econômico, mas também o patrimônio moral, o patrimônio estético, histórico e ambiental. Os requisitos da ação popular, alguns exemplos aqui para a ação popular: anulação de concessão de aumento abusivo de subsídios dos vereadores pela respectiva Câmara Municipal. Tudo isso são exemplos do cabimento, não é, da ação popular, né? Não é só isso, são apenas alguns exemplos. Anulação de venda fraudulenta do bem público, anulação de contratação superfaturada de obras e serviços. Bem, se nós formos entrar com a ação popular em relação a uma anulação de contratação superfaturada de obras e serviços, nós vamos encher o judiciário de ações populares, né? Porque nós sabemos que
grande parte das obras são contratadas de maneiras superfaturadas. Esse é um grande problema que nós temos, não é? E também omissões. Tem um livro, já devo ter falado para vocês, Dinheiro Público, Dinheiro de Ninguém, e nós temos mais de 3.000 obras públicas paralisadas, quer dizer, o dinheiro público jogado fora, jogado pelo ralo em obras monumentais. Eu lembro, eu sou ali de Pirei do Sul, tem um asfalto de Ventania e Baiti, se não me falha a memória, teve, ao que me consta, 8 traçados. Então, você vai por aquelas fazendas, tem viadutos aqui, viadutos ali, que eram construídos, depois abandonados, porque mudava o traçado da estrada, aí no próximo traçado fazia-se também pontes, tal, eram abandonadas porque mudou o seu traçado. Então, o dinheiro público era simplesmente jogado pro lixo, não é? Porque ficavam aquelas obras todas abandonadas em razão de alteração de traçados da estrada. Anulação de edital de licitação pública que apresenta flagrante favoritismo a determinada empresa. Essas também licitações fraudulentas, não é? Essas licitações direcionadas, se coloca lá no edital um requisito que só determinada empresa preenche esse requisito. Aí também nós estamos possibilitando uma lesão ao patrimônio público, porque se só essa empresa tem um monopólio, ela naturalmente vai estabelecer o preço que ela quiser, né? E nós, eu digo nós, o governo, somos culpados por exigirmos para aquela determinada obra aquele tipo de requisito, né? Aquele tipo de requisito que só determinada empresa possui. Anulação de isenção fiscal concedida ilegalmente. Sabemos que existem muitos pedidos de isenção fiscal que são concedidas a determinadas empresas aí com privilégios, são concedidas, né, ilegalmente. Anulação de autorização de desmatamento em área protegida. Vez por outra nós somos surpreendidos com essas autorizações, não é? Autorizam aquele corte raso de inúmeras árvores, contrariando o direito ambiental. Anulação de nomeação fraudulenta de servidores para cargo público. Tivemos aí recentemente que julgar lá no órgão especial questões dessa natureza, nomeações fraudulentas. Não poderia nomeações que fraudam aí, por exemplo, o nepotismo, nomeações que fraudam o concurso público, nomeações que são feitas em razão de concursos internos, ao invés de a contratação ser através de concursos públicos. Tivemos muitos casos aqui no estado do Paraná, nas universidades estaduais, em que era feito o concurso interno. A pessoa entrava lá como copeiro e fazia concurso para procurador. Havia se formado em direito, fazia concurso para procurador. Mas o concurso tinha que ser público, não, fazia esse concurso interno, só para aqueles que já faziam parte do quadro funcional. Então, eram nomeações
fraudulentas de servidores para cargo público. São apenas aí algumas hipóteses. As hipóteses são as mais variadas possíveis. Quer aonde tiver dinheiro público, já vimos que pode ser dinheiro aplicado pelo governo ou por entidades de que o Estado participe. Então, aonde tiver o dinheiro público nessas entidades que o Estado participe, estará ali também o meu direito, o meu interesse, a minha legitimidade para fiscalizar a aplicação desse dinheiro público. O Ministério Público, ele não é parte do processo. Não pode ele, Ministério Público, requerer ação civil pública. Mas ele atua na ação popular como fiscal da lei. Então, o Ministério Público, vocês vão estudar, ele pode ser parte em um processo. O autor normalmente nas ações penais, ele é autor, mas nós sabemos que ele pode ser também autor, vamos estudar a lei civil pública, que ele pode ser autor também. Bem, mas na ação popular ele não é autor é o cidadão. Todavia, o papel do Ministério Público não é atuar só como autor, é também como fiscal da lei. Ele é chamado daí como custos legis. Ele atua no processo fiscalizando. Pode produzir prova, pode requerer, mas não é autor. Mas ele participa, pode recorrer. Bom, mas existem algumas hipóteses em que o Ministério Público, no decorrer do processo, pode assumir a condição de autor. Quando o cidadão que propôs a ação popular, por exemplo, abandona o caso, aí o Ministério Público ele pode assumir. Nós vamos verificar isso quando estivermos lendo especificamente a lei que regulamenta a ação popular. Vemos que o Ministério Público pode dar continuidade como autor. Ele não pode requerer como autor, mas ele pode dar continuidade para esta ação. Vamos dar uma olhadinha aqui na legitimidade passiva contra quem pode ser proposta a ação, não é? A ação pode ser proposta contra pessoas de direito público, pode ser proposta contra o próprio Estado, contra o município, porque a lesão pode ser do patrimônio municipal, a lesão pode ser do patrimônio estadual, a lesão pode ser do patrimônio federal. Então, a ação pode ser proposta contra pessoas públicas ou privadas. Privadas lá são aquelas referidas no artigo 1º, as autoridades, os funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado ou praticado o ato impugnado, ou que por omissão tiverem dado oportunidade e os beneficiários diretos do mesmo. Então, aquele que foi beneficiado com a obra sobrefaturada, é uma pessoa jurídica de direito privado, vai responder pela ação popular. Não só aqueles que deram causa à lesão, como aqueles que se beneficiaram da lesão. E não só as pessoas jurídicas, mas também a pessoa dos funcionários, a pessoa das autoridades que praticaram o ato. Aí responde, não é a teoria do órgão, que só o órgão responde, não. As pessoas respondem pessoalmente. Se foi o prefeito vai responder também pessoalmente. O município vai responder, mas o prefeito vai responder pessoalmente. Se foi o presidente da República, a presidente da República também vai
responder pessoalmente. Então, as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, que nós vamos olhar lá na lei, que vai tratar efetivamente dessas autarquias e as entidades em que o Estado participe. Nós vamos verificar melhor na leitura da lei que regulamenta a ação popular lá no artigo 1º. Mas é importante frisar que pode ser parte passiva o Estado, as autoridades, os funcionários, os administradores que houverem autorizado ou aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que por omissão tiverem dado oportunidade à lesão e aos beneficiários diretos do mesmo. Aí nós temos o chamado regime do litisconsórcio. O litisconsórcio passivo. O litisconsórcio pode ser ativo quando tem vários autores, e o litisconsórcio pode ser passivo quando pode ter vários réus. O litisconsórcio pode ser misto quando tem vários autores e vários réus. Aqui nós estamos falando então de um litisconsórcio passivo. Então, vários réus são chamados a responder àquela ação. Todas as autoridades, funcionários e administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado pessoalmente o ato ou firmado o contrato a ser anulado. Então, tanto o ato como a lesão pode vir de um ato lá e pode vir de um contrato. E que por omissão permitiram a lesão, não é por ação permitiram a lesão ou por omissão permitiram a lesão. Todos os beneficiários diretos do ato ou contrato ilegal, eles devem ser responsabilizados. Isso eu lembro de um caso, assim, de meu início de carreira, que eu fui advogado, que eu atuei como advogado, os colegas, né? Então, todos nós temos aqueles nossos colegas de ensino de primeiro grau, na minha época falava-se ginásio, não é? Então, tínhamos os colegas e depois cada um seguiu o seu ramo, sua vida, e mais tarde nos encontramos, não é? Já formados, eu formado em Direito e um colega meu formado em Engenharia. Ambos lá da minha cidade, né? Pireí do Sul. Aí, certa feita, aquele que formou-se em Engenharia falou: Vargas, sabe que eu recebi um convite, e era jovem, né? Recém-formado, 21, 22 anos. Recebi um convite muito especial para ser o secretário de Obras Públicas de Ponta Grossa, uma cidade, não é, muito importante. Ah, olha, parabéns, puxa vida, que privilégio, que sucesso, não é? Que oportunidade. Aí, lá em Ponta Grossa tinha uma avenida enorme, chamada Souza Naves, parece. Souza Naves. Bem, tinham terminado de construir. E ele foi nomeado secretário. Passados uns 15 dias, encontrei-o, ele falou: já fui exonerado. Mas como? 15 dias, secretário? Mas o que você fez lá? Engraçado, não fazia nada. Eu tinha carro oficial, tinha cafezinho a hora que eu queria, suco de laranja, e ninguém nem via falar comigo. Eu estava lá, tinha minha mesa, uma secretária, não tinha nada que fazer. Nossa, mas que coisa boa, né? Que privilégio.
Só me deram um papel lá para eu assinar. E você sabe que papel era esse? Era para receber lá uma obra, Avenida Souza Naves lá. Eu assinei e dali a pouco, poucos dias depois, recebi a notícia que eu seria exonerado. Um passado de 4, 5 meses, entraram com uma ação popular por superfaturamento daquela obra, e quem colocaram como réu, né, dentre outros? Esse é meu colega, porque foi ele que assinou o recebimento daquela obra, né? Então praticou um ato que consolidava a lesão ao patrimônio público. E aí eu fui lá, jovem ainda, não é? Estou dizendo recém-formado, fui estudar a ação popular para defender esse meu colega e provar que a fraude não foi ele que praticou, foi praticado fraude contra ele, né? Porque ele caiu ali, né, como laranja, não tinha absolutamente nada com aquilo, mas foi muito complicado, uma ação popular realmente muito complicada. Outra característica da ação popular é o chamado juízo universal. Vocês lembram uma época que estavam pretendendo impedir a venda da Vale do Rio Doce, alegando exatamente isso, alegando lesão ao patrimônio público. Então, propuseram ação popular lá, se não me falha a memória, no Maranhão, a mesma ação popular em Brasília, a mesma ação popular em Curitiba, a mesma ação popular em vários locais. Aí, em razão desse princípio chamado juízo universal, o juízo aonde foi proposta a primeira ação popular torna-se prevento, o que significa dizer que todas as outras ações populares propostas, né, com o mesmo objetivo contra as mesmas pessoas deveriam ser encaminhadas todas lá para o juízo onde primeiramente foi proposta a ação popular, né? Aquele juiz que recebeu a primeira ação popular para decidir esse caso da venda da Vale do Rio Doce era o responsável pelo julgamento de todas as outras ações. Isso, evidentemente, para evitar decisões contraditórias. Imagine se uma ação popular lá do Maranhão é julgada procedente, a outra ação proposta em Brasília é julgada improcedente, outra ação proposta em Curitiba também é julgada improcedente, daí você não sabe como executar. Olha, é procedente ou é improcedente? É nulo o edital de licitação ou não é nulo? Tem sentença dos dois lados? Então, para evitar essas situações contraditórias, é que se instituiu essa característica da ação popular como juízo universal. Eu vou dar uma olhadinha agora aqui um pouco na sentença e depois nós vamos encontrar tudo isso que nós estamos falando. Deixa eu olhar aqui uma parte aqui. A competência, ainda que proposta contra o presidente ou governador, por exemplo, será processada e julgada perante a justiça de primeiro grau. Quem vai julgar, normalmente, não são os tribunais superiores. É contra o presidente da República, então quem tem que julgar é o Supremo? Não. A ação popular, ela é julgada pelo juiz de primeiro grau, a não ser em casos excepcionais. Mas eu quero dar uma olhadinha aqui com vocês
na sentença, deixa eu ver aqui onde é que eu vou. A sentença, a natureza preponderante é a natureza constitutiva negativa, ou seja, a carga de eficácia que prevalece, não é? É a de anulação do ato. E é isso por isso que nós chamamos de constitutiva negativa, porque ela visa a anular um determinado ato. Mas ela pode também ser subsidiariamente condenatória, ou seja, às vezes a lesão já foi praticada, não adianta nada eu anular o ato. Eu tenho que anular o ato e mais alguma coisa, ou seja, condenar as pessoas a repararem aquela lesão. Então ela pode ser preponderantemente negativa, porque visa anular o ato do poder público, e subsidiariamente condenatória. Julgada procedente, ela decreta a invalidade do ato impugnado e determina as restituições devidas, as restituições pelos responsáveis pela prática do ato e solidariamente os beneficiários. Então, aí todos são condenados para reparar os danos causados, quer sejam os responsáveis que praticaram o ato, quer sejam aqueles que se beneficiaram, não é, do ato lesivo ao patrimônio público. E também, se for, e sendo procedente, né, condenará os réus aos ônus da sucumbência, ou seja, os réus, pagamento das custas e o pagamento dos honorários advocatícios. Nós já vimos que o autor, se for julgado improcedente a ação popular, o autor não é condenado nos ônus da sucumbência, no pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Ele não é. Só quando a ação é julgada procedente, os réus são condenados a pagar as custas e os honorários. O autor, mesmo que perca a ação, que o seu pedido seja julgado improcedente, não será condenado ao ônus da sucumbência. A não ser, como ressalta ainda o artigo 5º, inciso 73, a não ser comprovada má-fé. Não é só alegada má-fé, tem que estar comprovada a má-fé para daí sim ele ser condenado nas custas e honorários. Essa má-fé, eu já falei rapidamente, não é? Que quando a ação popular não é utilizada para defesa do patrimônio público, mas ela é utilizada para atacar, desmoralizar determinados candidatos, muito usada politicamente, para acusar determinados candidatos de prática de atos que, em tese, são considerados ilegais, mas ou lesivos, mas que o pedido é improcedente. Então, aí é uma ação direcionada a determinadas pessoas com o fim único de prejudicá-las politicamente. Então, aí o autor, uma vez tendo o seu pedido rejeitado, aí e comprovado que ele agiu manifestamente com o intuito só de prejudicar, mas não de salvaguardar o patrimônio público, nessas situações ele pode sim ser condenado nos ônus da sucumbência. E tem também uma parte muito interessante que fala da coisa julgada. Deu-se a sentença e
não houve recurso, ou sei lá, se houve recurso, foi rejeitado, então a sentença tornou-se definitiva. Então, a sentença definitiva, ela pode, julgando procedente o pedido do autor, examinar o mérito, dizendo que o autor tem razão e anula-se o ato lesivo ao patrimônio público e condena-se os responsáveis à restituição dos valores, não é, relativamente a esta lesão. Então, é o julgamento do mérito. Pode ser julgado improcedente, dizendo não, o autor não tem razão, esse ato não foi lesivo ao patrimônio público. Mas também não houve uma fé, mas o ato não foi lesivo ao patrimônio público. Também ficou comprovado que o ato não foi lesivo ao patrimônio público. Aí, coisa julgada também, não é? E a terceira hipótese é a improcedência do pedido, não porque o ato foi ou não lesivo ao patrimônio público, porque não houve provas suficientes da lesão ao patrimônio público. Então, na primeira hipótese, julga-se procedente porque ficou provada a lesão. A segunda hipótese, julga-se improcedente porque não ficou provada a lesão. E a terceira hipótese é uma situação intermediária. Julga-se improcedente não porque não foi provada a lesão, mas porque a prova colhida foi insuficiente para provar a lesão. E aí o juiz não examina o mérito se houve lesão ou não, porque a prova é insuficiente. Normalmente, nós já falamos, não é? Nos processos comuns, quando se julga improcedente porque o réu não foi provada a culpa do réu, ou improcedente porque não houve culpa do réu, ou improcedente porque não foi provada a culpa do réu, de qualquer maneira, as sentenças ficam definitivas e as ações não podem ser propostas novamente. Todavia, na ação popular, nós temos a coisa julgada segundo o eventum litis ou segundo provationes, depende do autor que fala isso. Ou seja, se o pedido foi julgado improcedente por insuficiência de provas, a ação popular pode ser renovada para que numa nova ação possam ser produzidas as provas que não foram produzidas naquela primeira ação. Nos processos, normalmente, isso não acontece. Isso é próprio das ações coletivas e a ação popular é assim considerada. Então, fala sobre coisa julgada segundo o eventum litis ou então segundo provationes. Se foi julgado improcedente por ausência de provas, pode ser renovada outra ação, aonde essas provas que não foram produzidas na primeira, serão produzidas na segunda. Por isso, nós dizemos que nos dois primeiros casos em que a procedência dizendo que o autor tem razão, ou a improcedência dizendo que o autor não tem razão, a chamada coisa julgada material, ou punível erga omnes, ou seja, em relação a todos. Já no caso da terceira hipótese, da ausência de provas, havendo novas provas, é possível inversar com outra ação idêntica. Bem, hoje vamos parar por aqui e daí encontrarmos tudo isso que nós dissemos hoje, vamos encontrar na lei que trata da ação popular daí na nossa próxima oportunidade.